Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Tudo bem? Muito bem. Nosso desafio hoje é conversarmos um pouquinho sobre direitos humanos na prova da ordem. E temos então essa aula para a gente resolver essa discussão. Quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou professor aqui da casa das disciplinas ligadas aos direitos fundamentais, direitos humanos e direito constitucional. Na OAB segunda fase sou eu, professor de Direito Constitucional de todo o curso, estamos preparando um novo curso, fantástico aliás o tal curso, falando para vocês, estamos fazendo diversas coisas aí, já estamos colocando um novo Código de Processo Civil, apesar de não cair na segunda fase que vocês vão enfrentar agora, mas já está aí o novo Código de Processo Civil, ou seja, nós estamos pensando todas as peças com e sem o novo Código de Processo Civil, esse é o raciocínio correto para nós fazermos. Então, aqueles que irão enfrentar na segunda fase do direito constitucional terão a minha companhia, sem dúvida nenhuma, em todos os encontros e verão diversas novidades que a gente está trazendo, diversas coisas que nós estamos trazendo aí, certo? Direito constitucional que tem sido, né, nos 12 últimos exames realizados, a disciplina que tem mais aprovado na segunda fase do exame, mas tem mais aprovado até porque menos pessoas têm feito, né? Pessoas mais habilitadas na área do direito constitucional têm realizado. Enquanto as outras disciplinas, civil, penal, trabalho, ainda continuam com aquela mística, como antigamente só se fazia nessas três, muita gente opta ainda por essas três e nem observa a possibilidade de optar por uma das outras 4 possibilidades que surgem e que podem levar vocês ao sucesso. Então, a questão da segunda fase é algo que tem que ser da escolha do candidato, da escolha do gosto de vocês para o dia a dia, certo? E do gosto de estudar. Certo? Por quê? Porque vocês vão enfrentar essa discussão um longo tempo. Numa segunda fase EAD, a gente faz 10 encontros discutindo o direito constitucional. Ou seja, a gente entra nas entranhas do direito constitucional, a gente entra nas peculiaridades maiores e debatemos todas essas discussões. E assim com todas as disciplinas. Por isso tem que ser aquilo que vocês curtem, aquilo que vocês gostam. Não importa se aprova mais, se aprova menos, se já reprovaram, não reprovaram, mas se é a disciplina que curtem, é essa que vocês devem fazer. Esse é o meu sentimento. Certo? Muito bem. A nossa discussão de direitos humanos, ela vem a conversar, na primeira fase, 3 questões. São 3 questões que são cobradas de vocês na primeira fase. Quais são as questões, aonde elas estão colocadas? Elas estão colocadas no seguinte ordenamento, na seguinte ordem. Questão 20, 21 e 22. Lá na questão 20, 21 e 22, nós temos a prova de direitos humanos. Certo? Então, essas 3 questões colocadas lá, esse é o objetivo nosso na noite de hoje. Por que é importante localizar essas questões? Por que é importante dominar essas questões? Por que é importante saber isso? Primeiro, porque é necessário começar a prova pelo local onde vocês mais gostam. O local onde vocês mais sentem à vontade. Não dá para começar a prova por ética se eu odeio ética. Para que eu vou fazer essa tortura comigo? Não gosto de ética. Não vou começar por ética. Eu gosto de trabalho. Eu começo por trabalho. Gosto de filosofia do direito. Era a única disciplina que eu curtia na faculdade. Começa por filosofia do direito. Não tem problema, certo? Ou seja, vocês precisam começar a prova por aquilo que vocês fazem melhor. Essa é a dica da prova. A prova se começa por aquelas disciplinas ou por aquelas questões a qual vocês olham, resolvem elas porque vocês gostaram sempre desde o início da faculdade. Fora isso, é dar tiro no pé. Tá nervoso, tem toda aquela questão, já não é o meu primeiro exame, tem todas as outras discussões, aí começa a enfrentar uma prova de ética, que é a primeira que apresenta ali na nossa frente. Bom, o cara inventa um caso, apresenta um caso daqueles extensos, pronto, já sei que eu vou rodar. Não terminei de ler a primeira questão e já estou rodado, certo? Com certeza, absoluta. Por quê? Me apavoro mais do que eu já estou. Está todo aquele ambiente, eu já estou assustado, já tenho a pressão de ter estudado todos os 5, 6 anos de faculdade e não ter passado na primeira prova. Aí enfrenta ainda a primeira questão de ética, que o cara me dá um susto, apresenta um caso escabroso, com 50 mil outras questões. Fui naquela dica de que ética é bom estudar nos últimos dias, mas é que eu não tenho memória recente boa, então o que me adianta? Ou seja, não tem receita de bolo para passar na ordem.
A receita é: descubra como você estuda melhor, descobre como é a melhor forma de aprendizagem de vocês, aplica essa forma de aprendizagem. Professor, a minha é escrevendo. Não tem. Eu tenho que escrever tudo de novo, eu tenho que escrever uma legislação inteira, a minha é mecânica, é pesada. Bom, se é a que tu tem de aprendizagem, vai ter que desempenhar uma fórmula dentro desse meio mecânico de conseguir estudar e se aplicar dessa forma. A minha é auditiva. A minha é auditiva. Assisti uma aula, ouvi o professor falar, já sei. Assim que eu estudo. Como é que eu leio? Eu leio das meia-noite até as 3h30 da manhã, que geralmente é a hora que eu estudo, eu leio em voz alta, dentro do meu escritório. Eu sou auditivo. Eu não tenho outra forma de estudar. Eu leio em voz alta. Leio em voz alta, levanto, passeio, vou para lá, vou para cá. Eu aprendo antes dando aula para mim mesmo. Eu vou explicando. É a forma que eu sei. Certo? Cada um tem que descobrir a sua. E aí, trabalhar com ela. Ah, mas a minha é mais trabalhosa. Azar. É a que tu sabe. É que tu vai conseguir melhor. Desempenha, cria métodos que vão facilitar o teu modo de aprendizagem, que é mais fácil. Não vai no modo de aprendizagem do outro, porque é o do outro, não é o teu. Certo? Então vamos lá. Coloca aqui na tela para vocês esse material que tem... Esse material aqui, especificamente, ele tem, se eu não estou enganado, ele tem 200 telas. 200 telas. Ou seja, esse material não é para hoje. Esse material é para que vocês tenham um guia correto, um guia certo, para onde vocês possam se socorrer no estudo dos direitos humanos até o dia da prova. É para isso que é esse material. Não é para hoje nós olharmos todas essas telas e verificarmos elas. Mas ele é para solucionar o problema dos direitos humanos para vocês para a prova. Ou seja, o estudo de direitos humanos para vocês na ordem é a aula de hoje e esse material. A aula de hoje e esse material. E todas as legislações que eu colocar ali, que eu ler ali, ou que eu disser, não, aqui tem que ler, está no material. Professor, eu comprei um livro muito bom até, o senhor escreve também nesse livro e tem lá resumos, coisas maravilhosas. Agradeço a deferência, é legal porque a gente ganha um pouquinho de direitos autorais, ajuda a família no final do ano, né? Te compra um presentinho de Natal melhorzinho, certo? Mas não me interessa esse livro. Não é, vocês estão pagando para eu dizer para vocês o que vai funcionar. E o que vai funcionar é o que nós temos agora, hoje, a nossa aula de hoje, e esse material, é isso que vai funcionar. Certo? É esses os elementos. Qual é o estudo? Na OAB, em direitos humanos, sem dúvida nenhuma, faz as provas anteriores. Na OAB, fazer as provas anteriores em direitos humanos, isso vale a pena. Não são em todas as provas dentro do exame de ordem que vão valer a pena fazer as outras, fazer as provas anteriores. Aqui em direitos humanos vale, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o estudo. Ok? Resolvido esse problema, meus contatos estão ali. E-mail, Facebook, Periscope, canal no YouTube. Eu frequentemente, principalmente a partir agora de março, agora em fevereiro e janeiro eu estou 1, 2 vezes, 3 vezes por semana no Periscope. Então, vai lá, adiciona, me segue no Periscope, que é um aplicativo ligado ao Twitter, que você faz vídeos na hora. Eu posso pegar aqui o smartphone e começar a filmar, e estou filmando a nossa aula, está filmando a nossa aula aqui, eu estou filmando ela no Periscope e vocês estão vendo ao vivo ela. Certo? Então é um aplicativo legal que muitos professores, muitos colegas têm utilizado para dar algumas aulas de dicas, alguns 5 minutos, 10, 15 minutos de uma conversa, daqui a pouquinho vem alguma coisa. Por exemplo, hoje eu vou sair daqui, vou chegar em casa e vou fazer um Periscope. Certo? Isso é certo já. Vou fazer um Periscope de direito constitucional, principalmente direcionado ao pessoal que vai fazer o concurso no INSS e no Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas que interessa a vocês, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque falou de direito constitucional, vai cair na prova da ordem. Então, certo? Esse é um elemento. E depois desse vídeo vai ficar lá no YouTube. Então tem vídeos, por exemplo, promocionais que a Verbo faz, que também já me linkam direto, já vai no meu canal e ficam lá no YouTube aberto. Então são meios de vocês ter um elemento, conteúdo, material, dicas, de modo gratuito, de forma bem tranquila, no canal e ali no Periscope. E também ali no Facebook pela questão de a gente colocar, ó, estou fazendo tal coisa, estou divulgando tal coisa, esse material estou disponibilizando, etc, etc. Beleza. A discussão nossa, num primeiro momento, vai perguntar a questão dos direitos humanos. E aí a gente pergunta, o que são direitos humanos? Essa é a grande pergunta. O que são os direitos humanos? Bom, primeira discussão que a gente precisa pontuar e especificar é que direitos humanos são os direitos inerentes ao homem.
Então, quando eu quero compartimentar, quando eu quero dizer, olha, direitos humanos isso é coisa de bandido, direitos humanos isso é coisa de patricinha que estuda em coleginho particular que quer usar shortinho, direitos humanos é coisa de não sei o quê, direitos humanos é coisa de não sei o quê, eu estou dizendo em qual local eu me coloco, então. Se eu digo que direitos humanos é coisa de alguém, então eu não sou humano. Onde é que eu estou colocado? Direitos humanos é coisa de bandido. Tá. E aí eu sou o quê? Direitos humanos são os direitos inerentes ao ser humano. Isso são os direitos humanos, certo? Bom, a base dos direitos humanos, sem dúvida nenhuma, é um princípio matriz da Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, traz para nós a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, sem dúvida nenhuma, é um elemento que dentro da ordem constitucional alimenta e estrutura todas as questões ligadas aos direitos humanos. Então, quando eu falo em direitos humanos, eu estou conversando também, obviamente, da dignidade da pessoa humana. E eu estou trazendo direitos que são inerentes ao ser humano. Esse é o elemento, esse é o ponto. Bom, ocorre que a disciplina direitos humanos, ela é muito nova nas discussões e nos bancos da faculdade. A disciplina de direitos humanos, essa é muito nova dentro das discussões e nos bancos universitários. Enquanto eu tenho direito civil desde a época do Império Romano, direito penal a mesma coisa, direito constitucional eu tenho desde a Revolução Francesa, os direitos humanos é uma discussão e é um elemento que só tem possibilidade de entrar nas discussões a partir de 1945, junto com 1948. Porque junto com esses dois elementos nós tivemos a formação da Organização das Nações Unidas e tivemos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou melhor, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em 1948 nós tivemos uma ideia básica de que os 30 artigos colocados na Declaração Universal dos Direitos Humanos são para nós a ideia geral e genérica do que são os direitos humanos. Ou seja, falou, o que são os direitos humanos? São os 30 artigos que estão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração de 1948. Pelo menos isso eu sei. Eu já sei delimitar. Já sei dizer que falar em direitos humanos é exatamente esse elemento. Certo? Então, diante disso, nós temos exatamente dois conceitos já importantes para pegar. Os direitos humanos são os direitos inerentes ao homem e como disciplina, como organização de uma ciência dentro da ciência do direito, sem dúvida nenhuma, a parte inicial, o partir dessa caminhada, o start dessa caminhada é a criação da Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tudo anterior a isso, nós chamamos de afirmação histórica dos direitos humanos. Tudo anterior a essa discussão, nós chamamos de afirmação histórica dos direitos humanos. E aí nós podemos ir, por exemplo, a 539 a.C. 539 a.C., nós tivemos, por exemplo, o cilindro de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, cilindro de Ciro. Ao dominar mais um estado, mais uma nação, disse que nenhuma pessoa merecia escravidão, que os homens eram livres. Nós tínhamos ali uma primeira ideia da questão da liberdade do homem. Ou seja, iniciava ali um ato para um grupo de pessoas que era afirmador da liberdade. Quando eu afirmo a liberdade em todas as suas formas, e quando eu falo em direito de liberdade, nós podemos verificar, nós podemos analisar a liberdade nas suas diversas ênfases, nós estamos, sem dúvida nenhuma, afirmando direitos humanos. É contraditório, né? Quando a gente ouve assim, lá na época do regime militar é que era bom, porque era ordeiro, porque era organizado, porque não tinha bandidagem. O cara que diz isso hoje, ele só pode dizer isso porque ele está num regime democrático. Porque ele tem liberdade de manifestação. Se no regime militar ele dissesse essa mesma frase dizendo antes do regime militar é que era bom, ele era preso, torturado e morto. Daqui uns 50 anos nós estávamos buscando a indenização dele para tentar localizar a alçada. Não iríamos localizar porque tinham técnicas muito boas, né? Explicadas inclusive no Fantástico.
O coronel explicou no Fantástico exatamente como se tinha técnicas para não conseguir identificar nada do corpo da pessoa. Ou seja, é engraçado, né? Isso. Hoje eu posso dizer que maravilha que era no regime militar. E isso é correto, é democrático. Está dentro da minha liberdade de manifestação, ou seja, isso é um direito humano. Agora, quando eu dizia isso lá na época do regime militar, eu não tinha esse direito à livre manifestação. Eu era calado. Então é interessante a gente fazer essa reflexão, né? Antes da gente falar. Então, a partir dessa discussão de 539, com o cilindro de Ciro, nós vamos chegar lá na década século XI, 1200. Por exemplo, nós vamos ver a Carta Magna da Inglaterra, que limita os direitos do rei João sem terra e diz, olha, o rei não pode tudo, em 1215, 1200 e alguma coisa, depois de Cristo. Ou seja, o que a gente tem? Afirmações históricas. Nós temos elementos históricos que vão afirmando os direitos humanos, que vão se tornar uma disciplina, que vão se tornar uma organização, uma ciência dentro das ciências jurídicas e sociais, apenas após a edição da ONU e após a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes disso, nós temos elementos históricos que vão construindo uma afirmação histórica dos direitos humanos. Ou seja, um elemento de liberdade ali, um elemento de liberdade aqui, um elemento de direito religioso lá, outro elemento de direito religioso acolá. Nós tínhamos esses elementos colocados. Então é isso que é importante a gente entender na prova de direitos humanos. A primeira possibilidade na prova de direitos humanos é o examinador nos cobrar questões históricas da afirmação histórica dos direitos humanos. Professor, como é que resolve isso? Tem um material que está aqui na nossa tela aqui também, ó. Deixa eu colocar ali para vocês, ó, nessa tela aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Passar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Antecedentes dos direitos humanos. Ou então, antecedentes históricos da afirmação dos direitos humanos. Certo? Aqui nós temos umas 10 datas que são datas importantes e datas fundamentais na estruturação dos direitos humanos. E tem um filme. O filme está no site dessa ONG aqui, ó. Vou botar aqui o site dela. Human Rights.com. Tem um filme em português que é exatamente essa pergunta. O que são direitos humanos? O filme está em português de Portugal, bem castiço, lá na humanrights.com. Então você acessa esse site ou bota direto no YouTube, o que são direitos humanos? E aí vai aparecer esse vídeo da Human Rights. É um vídeo de 9 minutos e esse vídeo vai trazer para vocês exatamente a questão da afirmação histórica dos direitos humanos. E vai ajudar vocês a estudar essa primeira possibilidade, essa primeira questão entre as três, que é o examinador nos cobrar questões históricas dos direitos humanos. Certo? Bom, retornando na questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, eu tenho aqui 2 conceitos que eu queria mostrar para vocês, só para uma discussão interessante que vai se abrigar a partir disso. Olha lá na tela e vamos dar uma olhada. Conceito de direitos humanos. Conjunto de direitos e garantias a ser assegurados nas declarações e tratados internacionais de direitos humanos. Então, direitos humanos seria o conjunto de direitos e garantias assegurados nas declarações internacionais e nos direitos humanos. Nas declarações internacionais e nos tratados internacionais de direitos humanos, desculpe. Segundo conceito, um conjunto de faculdades e instituições que em cada momento histórico concretizam as exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Quando a gente vai para essa discussão, a gente entra num outro debate, que é o seguinte debate. Por exemplo, direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa? Direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa? Hein? Onde estão os direitos fundamentais? Onde estão os direitos fundamentais? Direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa? Onde estão os direitos fundamentais? Na Constituição, né? Muito bem. Vocês tiveram Constitucional?
Sim? Sim? Muito bem. E já discutiam direitos fundamentais? Sim ou não? Espero que sim, né? São formados em direito, né? Aí, tomara que sim. Ajudaria bastante no exame da ordem, certo? E quando a gente discute direitos fundamentais, a gente sabe que os direitos fundamentais estão na Constituição e inclusive fora dela, certo? Quando eu falo em direitos fundamentais, eles estão estabelecidos no título 2 da Constituição e o artigo 5º, parágrafo 2º, me diz bem claramente que direitos fundamentais estão no título 2 da Constituição, ou seja, do artigo 5º até o 17, fora do título 2 da Constituição, por exemplo, no artigo 225, no artigo 193, no artigo 205, no artigo 208, e inclusive fora da Constituição, por exemplo, na Convenção Nacional, na Convenção sobre as Pessoas com Deficiência. Em tratados internacionais, ou seja, direitos fundamentais estão em toda a Constituição e inclusive fora dela. Sem dúvida nenhuma. Isso é básico do básico do básico. Ok? Outra coisa básica é o seguinte: direitos fundamentais e direitos humanos são a mesma coisa? Olha, interna corpus, ou seja, numa matéria interna, numa discussão interna, sem dúvida nenhuma. Eu posso falar o rol de direitos fundamentais da Constituição Federal ou o rol de direitos humanos da Constituição Federal. Não traria dificuldade nenhuma. Agora eu tenho que lembrar o seguinte: os direitos humanos, como diz o primeiro conceito lá, eles estão em tratados internacionais. Em tratados. Convenções internacionais. E quando esses tratados, quando essas convenções, esses direitos que estão nesses tratados, nessas convenções, são levados para ordenamentos constitucionais, aí eles são chamados de direitos fundamentais e não de direitos humanos. Ou seja, o direito fundamental nada mais é do que um direito humano constitucionalizado. Eu pego um direito humano e torno ele um direito fundamental, colocando ele dentro de uma Constituição. Tirando ele de um tratado e colocando ele dentro de uma Constituição. Portanto, é óbvio, eu posso dizer que todos os direitos fundamentais são direitos humanos. Todos os direitos fundamentais são direitos humanos. Contudo, não sei, nem tem como saber, porque teria que analisar uma questão, 193 constituições, por exemplo, ou leis com importância constitucional, para dizer se todos os direitos humanos se tornarão direitos fundamentais. Porque eu vou ter que olhar cada uma das cartas constitucionais para dizer. Então eu não posso dizer que todos os direitos humanos são direitos fundamentais. Agora eu posso dizer que todos os direitos fundamentais, sem dúvida nenhuma, são direitos humanos. Entenderam a diferença? Na Síria, no Paquistão, na Arábia Saudita, onde a mulher pôde votar agora, esse ano. Pôde votar, pôde ser votada, só não pôde fazer campanha, né? A mulher não pode expor a figura. Imagina a campanha do shortinho na Arábia Saudita, hein? Tinha gente que ia perder perna, né? Ia ter bastante gente perdendo a perna. Certo? Ou seja, todos os direitos humanos estão em todos os lugares? Não, né? Foram constitucionalizados em todas as nações? Não, né? Então eu não posso dizer que todos os direitos humanos se tornarão direitos fundamentais. Agora, se tornou direito fundamental, eu posso dizer que esse direito fundamental, sem dúvida nenhuma, é um direito humano. Porque, na verdade, ele é um direito que está lá nos tratados, nas convenções, que foi constitucionalizado. Certo? Então essa é a questão. Por exemplo, internamente, a gente pode dizer direitos fundamentais ou direitos humanos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum quanto a isso. Ok? Beleza. Essa estruturação vai trazer para nós uma outra discussão. A discussão de uma classificação, que é uma classificação importante. O examinador sabe disso e ele tem utilizado ela de forma bem forte. Que é a classificação dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões. Primeira geração, ou primeira dimensão, segunda dimensão ou geração, terceira dimensão ou geração. Bom, eu posso chamar esses direitos ainda também de direitos das liberdades, direito da igualdade,
direito da fraternidade. O ideal francês, né? Liberté, égalité, fraternité. Também eu chamo esses direitos de direitos civis e políticos. Também eu chamo esses direitos de direitos sociais, econômicos e culturais. E também eu chamo esses direitos, aqui eu posso colocar ou solidariedade. E também eu chamo esses direitos de direitos transindividuais. Transindividuais. Ou então direitos difusos. Ou então direitos coletivos. E esses elementos é necessário entender porque o examinador trabalha com esses sinônimos. Numa questão ele fala nos direitos humanos de primeira dimensão, nos direitos civis e políticos e nos direitos das liberdades. Liberdades essas ele pode chamar de liberdades públicas, liberdades civis, tanto faz, mas ele chama de direito das liberdades. Ou seja, ele falou em direito das liberdades, falou em direitos civis e políticos, ele está falando a mesma coisa. Falou em direitos humanos de primeira dimensão, de primeira geração, ele está falando a mesma coisa. Só que ele sabe que você se atrapalha. E aí ele realiza isso. Ou seja, ele coloca na mesma questão 3 informações iguais, de modo diferente, para verificar se vocês dominam isso. Se vocês têm esse conhecimento. Por exemplo, ele vai falar em direitos da igualdade, direitos sociais, direitos de segunda dimensão, direitos de segunda geração. Professor, tem alguma diferença? Dimensão, geração? A diferença é apenas a questão da doutrina. A doutrina mais atual utiliza a palavra dimensão. Porque ela entende que a palavra geração dá a ideia que primeiro veio um direito humano, depois veio outro e depois veio outro. E não é isso que acontece. Os direitos humanos é um grupo só. É indivisível, vem tudo junto. Eu vou implementando aos poucos. Aos poucos ele vai sendo implementado, mas eles são um grupo só, indivisível. Então por isso que a palavra dimensão representa um pouco mais a questão conceitual dos direitos humanos do que a palavra geração. Mas as bancas utilizam essas duas nomenclaturas sem nenhuma distinção. Então tem que ter cuidado. Tem que tomar cuidado com essas questões, porque elas representam exatamente ideias que o examinador coloca e que frequentemente ele provoca na gente a gente confundir. Ou seja, ele fala em direitos transindividuais, fala em direitos difusos, direitos coletivos, direitos da solidariedade, e ele está falando da mesma coisa. Muitas vezes ele dá a entender que ele quer falar de outra coisa, mas ele está falando da mesma coisa. Para quê? Para nos levar a erro. É exatamente esse o interesse dele. O examinador de direitos humanos ele é meio sarcástico. Ele gosta de saber que ele está complicando, e ele gosta, eu acho, de ver. Eu acho que ele deve passar em algumas salas de aula, ele gosta de ver o desespero do aluno em algum momento. Então é necessário termos esse domínio. Certo? Então, olha aqui, ó. Eu falo desses direitos aqui nesse material, falo da liberdade, igualdade e fraternidade, ali na tela, e explico a questão histórica dos direitos civis e políticos, explico a questão histórica dos direitos econômicos, sociais e culturais, e dentro dessa discussão, direitos humanos de primeira dimensão, direitos humanos de segunda dimensão, surge uma questão que é uma questão que nos toca muito forte hoje na implementação desses direitos. Por exemplo, pergunta de direito constitucional, pergunta de direitos humanos, que pode ser feita na nossa prova sem problema nenhum. A implementação dos direitos humanos é imediata ou é imediata? A implementação dos direitos humanos é ilimitada ou é limitada? A regra é que ela seja imediata e ilimitada. Agora, depende da construção que nós vamos fazer. Por exemplo, esses direitos humanos de primeira dimensão, de primeira geração, a regra é que eles sejam prestações negativas. A primeira luta que se teve para os direitos do homem era o homem querendo diminuir o espaço do Estado. O homem criou o Estado virou o soberano. Lembra o rei francês? O Estado sou eu. O soberano tomou conta de tudo. A estrutura do Estado virou o soberano.
seja, o Estado engoliu o homem. E o homem, daqui a pouquinho, nessa luta, quer implementar, quer colocar para todo mundo o quê? As liberdades. Espera aí, Estado, espera aí. Eu te criei para facilitar a minha vida, não para complicar. Eu te criei, mas tem liberdades, tem direitos que são inalcançáveis para o Estado, os quais o Estado não pode me retirar. Por quê? Porque esses direitos são inerentes ao ser humano. Ninguém tira esses direitos do ser humano. Eles são do homem. E o que é do homem, o bicho não come, não tinha, né? Um ditado mais ou menos assim. E se eles são do homem, peraí, esses direitos são um não fazer do Estado. Os direitos de primeira dimensão, em regra, são um não agir, um não fazer. Ou seja, Estado não se intromete aqui. Quer ver? Para eu ter a liberdade do Estado, precisa fazer alguma coisa? Precisa fazer alguma coisa? Sou livre porque eu sou livre. Nasci livre. Não é isso? Agora o Estado implementa garantias para que eu não tenha a minha liberdade ofendida. Bom, isso é outra coisa. Mas para eu ter o direito à liberdade, o Estado não fez nada. Para eu ter o direito à vida, o Estado fez alguma coisa? Não. Liberdades, ou seja, direitos são prestações negativas do Estado. Agora, nos direitos sociais, nos direitos da igualdade, que é um avanço, sou livre, tenho direitos que o Estado não pode tocar, que o Estado não pode tirar. Agora, eu criei o Estado, eu contribuo para o Estado, eu financio o Estado. Agora eu preciso de uma contrapartida. Eu preciso que o Estado gere, fomente direitos iguais para nós. Direitos que busquem a implementação de uma vida mais digna. E quando eu chego nessa discussão da igualdade, aí eu busco uma prestação positiva. Ou seja, os direitos humanos de segunda dimensão são exigências, são prestações positivas que eu busco do Estado. Vamos lá. Para eu ter direito à saúde, o Estado não tem que fazer alguma coisa? Sim ou não? Sim, né? Médicos, unidades básicas de saúde, hospitais, organização do sistema único. Para eu ter direito à educação, o Estado precisa fazer alguma coisa? Sim. Escolas, professores, estrutura. Então vejam a diferença dessas duas dimensões do direito. Nos direitos humanos de primeira dimensão, a regra é um não agir do Estado. Não se intromete aqui. Lembra que isso é a regra. Eu posso ter direitos de primeira dimensão que tenham um agir do Estado. Por exemplo, nos direitos políticos, que são direitos de primeira dimensão, o Estado não faz nada? O Estado tem que fazer, né? O Estado tem que organizar as eleições, senão eu não consigo ter a plenitude dos meus direitos políticos. Então vai ter um fazer aqui. Mas a regra é que esses direitos são de prestações negativas. E nos direitos humanos de segunda dimensão, os direitos da igualdade, a regra é que essas prestações sejam prestações positivas. Um agir do Estado. E aí surge um problema, aí surge um conflito. Se a aplicação dos direitos humanos é imediata, nós temos um problema com as normas programáticas. Nós temos um problema com as normas de eficácia limitada. Nas normas de eficácia limitada, onde eu tenho o direito, mas eu não consigo resolver esse direito apenas com aquela norma, eu preciso de outras discussões. Por exemplo, licença paternidade, segundo, vai ser regulado por lei. Está lá no artigo 7º. 19, 20, licença paternidade. Até hoje a gente está esperando a lei para regular a licença paternidade. Qual daqui dos homens foi aqui já é pai? Ninguém? Ninguém? Até hoje vocês estão esperando a regulação da licença paternidade. Usufruíram um prazo provisório lá do ADCT. Artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, nos deu um prazo provisório de 5 dias. Norma de eficácia limitada. Eu preciso de uma lei regulamentando ela. Licença gestante, né? Na verdade, licença maternidade. Mas licença gestante, colocada na Constituição. 120 dias. Ou seja, a eficácia é imediata. Não preciso de norma complementando ela para explicar como fazer. E nessa discussão,
dentro dos direitos humanos, dentro dos direitos fundamentais, surge um grande problema, que é o seguinte: os direitos sociais necessitam de implementação. E ao necessitar de implementação, surge uma discussão, e eu vou colocar aqui um ano, ó, que daqui a pouquinho nós vamos ver a importância desse ano, 1966, que em 1966 os Estados Unidos já disse: olha, esses direitos sociais não podem ser considerados direitos humanos, ou eles não podem ser colocados com a mesma eficiência e eficácia dos direitos humanos que nós estamos discutindo anteriores, que são os direitos às liberdades. Por quê? Porque se eles forem colocados no mesmo rol, se eles forem colocados no mesmo grupo, vai ter um problema. Vai ter um problema que essas prestações positivas deverão ser feitas pelo Estado. E o Estado tem limitações. E quando o Estado chegar à limitação, como é que nós vamos fazer? Quando o Estado chegar ao limite, quem é que vai alcançar esses direitos às pessoas que têm o direito de tê-los? Em 66 os Estados Unidos estavam dizendo isso e não estava assinando. Não assinou até hoje o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Até hoje. Direitos humanos de segunda dimensão para os Estados Unidos, entre aspas, é claro, né? Não existem. Ou eles gostariam que não existissem. A ONU fez uma construção e conseguiu resolver esse problema. Deixou o bloco soviético assinando esses direitos e deixou o bloco americano assinando os direitos das liberdades, os direitos de primeira dimensão. Pronto, resolvido o problema. 2 tratados que pegaram as 2 dimensões de direito e nós temos universalmente os direitos fundamentais, os direitos humanos, nas 3 dimensões clássicas aceitos por todos. Mas esse problema a gente vê no dia a dia aqui. Quer ver? Vamos lá. Vamos para o fórum. Onde é que tem mais processo hoje? Nas varas de fazenda pública. Vamos para a Justiça Federal. Onde é que tem mais processo hoje? Nas discussões de implementação de direitos sociais. Aonde? Direito à saúde e direito à educação. Preciso do remédio para o meu filho? Um caso que eu tenho, ali no escritório, nós que atuamos, o meu escritório atua exatamente na área do direito à saúde e do direito ambiental. Nós temos um caso, e eles me permitem dar esse exemplo, de um juiz e uma procuradora do trabalho. 2 dos principais concursos que nós temos hoje. Um salário líquido dos 2 de mais de 50 mil reais. E um filho doente que precisa de um remédio que custa 120 mil reais mês. Sozinho eles conseguem alcançar isso? Não, é? Precisam do Estado. Precisa do Estado agir. E aí a pergunta: quantos filhos o Estado consegue alcançar? Porque os recursos são os mesmos. Por exemplo, agora surge uma vacina para a Zika. O Estado precisa fazer, precisa implementar. E enquanto isso está um juiz dando a decisão ali, do direito à saúde para implementar um remédio, uma medicação. E o bolo, da onde vai sair tudo isso, é o mesmo. Então essa discussão da implementação, da prestação positiva, dos efeitos, essa discussão está pujante hoje no judiciário. É a que domina o judiciário hoje. A discussão da implantação e da implementação dos direitos sociais. Como fazer? O judiciário já avançou nessa discussão e não sei se não avançou de modo errado. O judiciário não espera mais o executivo. O judiciário determina, o executivo não vai, o judiciário sequestra os recursos. Agora o problema é o seguinte. Olha aqui, secretário da Saúde, vamos botar aqui, secretário da Saúde. O secretário da Saúde tem um orçamento, o orçamento dele. Vacinação para as crianças, não tem algum problema aí? Não tem problema que está faltando vacina aí para várias coisas aí? Vacinação para as crianças, etc, 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 etc. Aí chegaram lá, não conseguiram um remédio, entraram no judiciário, e o judiciário, o Tribunal de Justiça, mandou dar o remédio. Onde é que vai tirar o dinheiro? Desse orçamento aqui, não tem outro lugar para tirar. Aí vem outro juiz, que também precisa, porque alguém buscou direito da saúde na justiça e fez certo, porque a implementação é do Estado, a eficácia é ilimitada, é imediata, deu ordem também. Tirou da onde?
do mesmo bolo. Ou seja, eu que planejava fazer toda uma organização de gestão de saúde com 1 bilhão, hoje eu já não tenho mais 1 bilhão, porque eu tenho 25 ordens judiciais que me chegam por dia aqui, que me tiram um pouquinho a cada dia. Uma consultoria no estado do Paraná, só para não trazer casos daqui, que são mais horripilantes do que os do Paraná, mas no estado do Paraná, nós tivemos uma vara judicial que já deu decisões para um município de médio porte, um município de 150 mil habitantes, cujo nós prestamos consultoria, e esse município, para conseguir prestar todas as prestações, para conseguir cumprir com todas as ordens judiciais, se ele fosse o responsável sozinho, não fosse junto com o Estado, junto com a União, precisaria de 3 orçamentos da saúde por mês. Ou seja, o Estado ele precisaria de 3 orçamentos da saúde para cumprir as ordens judiciais. Não precisava nem de servidor, mandava todo servidor embora e esperava as ordens judiciais e ia resolvendo as ordens judiciais. Tirava o dinheiro e resolvia. Tirava o dinheiro e resolvia. Só precisava de uma pessoa na estrutura da Secretaria da Saúde do município. Não precisava mais ninguém. Então, tem uma discussão muito grande aí que nós vamos fazer. Isso não nos interessa hoje, mas interessa para reflexão e para a gente aprender. Nos direitos sociais, nós precisamos de prestações positivas. Nos direitos civis e políticos, não. A regra são prestações negativas. E quando nós precisamos de prestações positivas, vão chegar 2 conceitos para vocês no dia da prova. Qual? Princípio do mínimo vital ou mínimo existencial, que é há direitos que são inerentes ao ser humano e não podem ser retirados dele. Ou seja, eu dou esse direito porque isso é o piso mínimo vital, ou é o mínimo existencial. Então é o piso mínimo vital ou o princípio do mínimo existencial. Direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, à moradia. O juiz dá e fundamenta, piso mínimo vital. Artigo 6 da Constituição Federal. Por que nós temos a teoria do piso mínimo vital? Porque o Estado criou uma teoria que surge lá na Alemanha, essa teoria, quando os direitos sociais ficavam sendo exigidos. A teoria da reserva do possível. O princípio da reserva do possível. Já ouviram falar? O que é o princípio da reserva do possível? Olha, juiz, esse é o Estado falando. Juiz, eu sei que eu preciso implementar esses direitos. São direitos sociais. Estão no rol dos direitos fundamentais, estão no rol dos direitos humanos. Mas eu não tenho recursos para fazer. Eu não consigo alcançar todo mundo. Por isso que eu não faço. Não é porque eu sou mau, não é porque eu sou ruim. Eu não tenho orçamento para fazer tudo isso. Então isso, no juridiquês, isso se chama princípio da reserva do possível. Ou seja, o Estado faz aquilo que é possível dentro dos seus limites, dentro da sua estrutura, dentro do seu orçamento. O Estado tem um limite, que é o orçamento. Não tem como ultrapassar. E aí, essa é a resposta. E a resposta dos magistrados muitas vezes é, não, piso mínimo vital. Isso aqui é piso mínimo vital, mínimo existencial. Não tem reserva do possível aqui. Aqui tem que dar, tem que resolver. Outros casos não, outros casos até o judiciário vai aceitar e vai aplicar. Então esses 2 princípios são importantes, esses 2 elementos são importantes. Olha lá na tela aqui, o quadro que eu coloquei para vocês, colocando então os direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda, os direitos de terceira e os direitos, inclusive, de quarta dimensão. Nós temos alguma discordância da doutrina com a questão da quarta dimensão, mas no material, inclusive, eu coloco a quarta, a quinta e a sexta dimensão. Hoje nós temos teorias, principalmente fundamentadas na Europa, e essas teorias já começam a crescer na nossa academia de forma muito forte, que nós teríamos uma sexta dimensão criada, que seria a questão do acesso à água, né? Do acesso à água. Cada vez mais o acesso à água se torna um direito fundamental para nós, e cada vez mais nós temos dificuldades com isso. São Paulo nos mostrou esse episódio, com a seca e com a dificuldade, tendo um rio do lado, né? Olha que loucura isso, né? Um rio enorme, o rio Tietê, do lado, e tem um problema de seca. São Paulo precisa trazer água para abastecer aquela metrópole. Eu fui lá para ver como é que funciona, etc. Quase 200 quilômetros a água que o paulistano bebe, que é aquele que mora na região metropolitana de São Paulo, vem de quase 200 quilômetros de distância.
Veja um absurdo, né? E por quê? Porque a gente tem uma teoria muito bonita, muito linda. Desculpe o pessoal que está no vídeo, desculpe também aqui os que têm maiores sensibilidades, mas ela precisa ser dita com a palavra e com o modo que é. Nós temos uma teoria muito bonita aqui no nosso país, que é o seguinte: a gente caga, literalmente caga, na água que a gente precisa usar. Lota ela de merda e depois tem que resolver ela. É isso que a gente faz, sem nenhuma preocupação, nenhuma. Ou algum de vocês, quando vai morar, quando está morando, quando está habitando no seu local, se preocupou em saber se tem saneamento, se não tem, qual é o sistema de esgoto e como funciona da casa de vocês? Alguém sabe? Alguém se preocupou com isso? Não. Os mais preocupados se preocuparam com o quê? Se está funcionando a descarga do banheiro. Quando vai comprar um imóvel, vai lá e olha, dá uma descarga no banheiro para ver se funciona, né? Vou tirar essa porcaria daqui. Não é a minha preocupação, é de alguém. É de alguém. Certo? Esse é um problema grave que a gente tem vivido. A Europa vive isso muito forte. Nós temos aqui mananciais muito grandes de água, mas mesmo assim vai acabar. Nós conseguimos em segundos destruir um rio. E parece que é uma coisa das mais normais do que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais. Surgem algumas manchetes, mas não vira discussão de Facebook que nem shortinho vira. Foi uma vez, foi outra, falou, e depois consumiram com o rio. Fizeram o rio virar lama. E está todo mundo com a sua bunda sentada com o seu controle remoto, o seu smartphone na mão. Sem nenhuma preocupação. Achando isso a maior normalidade. Então essa é uma dificuldade. Bom, essa é uma discussão que é hoje, que é presente, que é futura e que deve ser feita. As dimensões que a gente tem, principalmente para a prova, são as 3 dimensões clássicas. Ou seja, primeira, segunda, terceira, liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? E aí os direitos que estão mais ligados a cada uma dessas dimensões estão ali no quadro, estão ali colocados naquele quadrinho que eu fiz para vocês ali no material. Aqui eu coloco no material ali os antecedentes dos direitos humanos. E aí eu falo do Cilindro de Ciro, de 539 a.C., eu falo da Magna Carta, que estabeleceu novos direitos e tornou o rei sujeito à lei. O rei não era sujeito à lei, o rei estava acima da lei. E em 1215 nós temos a organização do Estado inglês. E a partir disso o rei começava a se sujeitar à legislação. Vejam que absurdo para o rei. E o rei aceitou, se sujeitou à legislação. Se submeteu à lei. Espera aí, há um primado à lei que está acima do rei. E a partir disso nós temos a estruturação que nós temos hoje. E agora vamos a algumas características dos direitos humanos que são importantes. Essas características dos direitos humanos que são importantes, traz a primeira. A primeira característica diz que os direitos humanos são inerentes. Ou seja, nasceu humano, não importa se é bonito, se é feio, se é lindo, se é maravilhoso. Eu estava dia 23 de janeiro do mês passado, nasceu uma afilhada minha. Meu melhor amigo, prima da minha mulher, casado com a prima da minha mulher, são melhores amigas, minha mulher e a esposa desse meu amigo. E nasceu a nossa afilhadinha. E eu estava lá no hospital. E o hospital agora criou tipo um ambiente meio de circo. Que é assim, né? Tem o berçário. E aí tem um vidro aqui, onde fica todos os parentes e maníacos e coisa ali, colocando aquela criança que não tem, eu acho que segundos, na internet, colocando nas redes, colocando em todo lugar. Essa criança já está em todo mundo, ali em segundos. Recém nasceu, né? E já está ali. E aí nasceu a menina, Sofia, muito linda, muito bonita. Nasceu definidinha, bonitinha, né? Ali. Mas tinha nascido um guri do lado, que olha, era o diabo em pessoa. Não tinha outra definição ali. E a avó achava a coisa mais linda. Eu digo, não pode ser, né? A avó não pode estar no seu senso normal ali, de coisa ali. A criança é feia, é pior que um joelho, todo enrugado, todo um troço assim, escabroso ali do coisa.
Pouco importa isso. Os dois, tanto a Sofia que nasceu lindinha, quanto aquele guri que parecia um diabo, os dois têm direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Não importa se nasceu bonito, se nasceu feio, se tem cara de joelho, se tem cara... Não importa. É inerente à pessoa humana. Então, quando eu compartimento os direitos humanos, diz que direitos humanos é de um e de outro, eu estou ficando meio louco. Quando eu assisto, quando eu estou de tarde, num dia não, aquele dia não produzi nada no escritório, estou cansado, as gurias que trabalham me assessorando já me encheram o saco umas 15 vezes porque estão com frio. Na minha sala e nos arredores da na minha sala é 16 graus, sempre. Então já me encheram o saco à tarde, tô com frio, não sei o quê. E eu já uso casaco, já uso coisa, é uma função aquilo lá, é um pavor também isso aí. Tô louco para ver esse negócio de trabalho remoto, né? Isso ali. Isso, vou para casa. Saio do escritório, vou 3 horas para casa e tal. E aí sento em casa, gelado, claro, né? 16 graus com certeza. E começo a olhar, olha um jogo, olha alguma coisa, aquele dia que não está produzindo. Preciso preparar isso aqui para hoje de noite, organizo isso. E daqui a pouquinho, ali pelas 4, 5 horas, começa o pior do pior do pior do pior que a gente pode ter no mundo, que é aqueles programas de televisão meio policiais, que é aqueles programas ali, que a gente ouve tanta asneira, tanta bobagem, que é replicada tantas vezes, que assusta a gente. Digo, o que eu estou fazendo nesse mundo? Quando que começa, quando que é o primeiro bonde para Marte, né? Quando é que começa aqui, como é que é essa aí? Aí tem aquele da Atena, tem aquele Marcel, né? E aí eles trazem, né, 50 mil teses da questão, né? E aí falam essa questão dos direitos humanos, e isso me assusta, porque eu gostaria de saber o que eles se classificam quando eles dizem que direitos humanos é coisa de bandido. Eu digo, em que área, né, biológica eles estão? É um otorrino, né? É um hipopótamo, é um mico-leão? O que é essa criatura, né, quando ela consegue compartimentar isso? Ou seja, os direitos humanos são inerentes à pessoa humana e são universais. Ele é para mim, ele é para vocês, ele é para todas as pessoas que estão na rua, para o bem ou para o mal. Isso é a condição da nossa sociedade. Não existe outra forma. Ou nós somos sociedade ou nós voltamos para a barbárie. Nós podemos decidir isso. E nós estamos verificando que tem muita gente que gostaria de voltar para a barbárie. Ou nós somos uma sociedade ou voltamos para a barbárie. Tá violento. E aí eu respondo a violência com violência também? Essa é a nossa escolha. Nós temos que escolher. Temos o livre-arbítrio para fazer isso. Então a universalidade traz essa questão. Não importa quem seja. Todos têm direitos humanos iguais. Porque os direitos humanos estão colocados de forma universal para todos. E essa tese da universalidade, ela deve levantar a vocês uma atenção. Por quê? Porque essa universalidade é uma tese ocidental. Para os orientais, os direitos humanos não são iguais para todo mundo. Porque é necessário ver a questão moral, a questão cultural de cada população, de cada grupo. E verificar quais são os direitos, quais são os pressupostos que são importantes para aquele grupo. Isso tem causado um conflito nas doutrinas. A doutrina que a gente estuda aqui não é a mesma que se estuda na Índia. Porque são preceitos diferentes, são ideias diferentes de proposta de mundo. Enquanto os ocidentais são pela individualidade, pela liberdade, o ser humano primeiro decide o seu caminho e depois ele vai buscar a questão social. No Oriente não, no Oriente nós temos primeiro, né, tu precisa ser alguém dentro da questão social, para depois ser alguma individualidade. E esses são conflitos que nos tocam diretamente e criam esse conflito aqui, que surgiu na questão de vocês. 2 vezes a prova já perguntou esses 2 termos, universalismo e relativismo cultural. Universalismo e relativismo cultural. 2 vezes a prova já perguntou isso. Olha ali na tela, por favor, e coloca lá, universalismo e relativismo cultural. O que são essas 2 discussões? O universalismo diz que os direitos humanos são universais. Relativismo cultural diz, não, direitos humanos não são universais. Eles são relativos, depende da cultura, depende da moral daquele povo. Eu não posso trazer todas as questões de direitos humanos e colocar, por exemplo, numa população no Paquistão,
no Iraque, na Síria, no Líbano. Assim. Porque tem suas questões morais, suas questões culturais. E isso começa a gerar um conflito. Esse conflito, para se tornar um conflito mais gravoso, ele cria cara de conflito religioso. Podemos sair da tela ali. Ele cria cara de conflito religioso. Ou seja, são os muçulmanos contra o mundo. Uma ideia absurda de que a questão da religião muçulmana seria o errado. Ou seria o certo. Certo? É apenas mais uma religião. E que tem seus fundamentalistas, seus malucos nessa discussão. E aí esse conflito surge. E aí nós temos, por exemplo, 2 episódios muito fortes nesse sentido. O país europeu de maior representação de liberdade, onde surge toda essa estruturação que a gente conversou, liberdade, igualdade, fraternidade, é também o país europeu que tem uma população que colonizou a todo o norte da África. Então nós temos franceses, muçulmanos, e muitos. Aliás, a França é um dos países europeus com o maior número de muçulmanos. Se nós tirarmos a Turquia, né? E lá na França nós tivemos essa eclosão desse conflito. Em 2010 para 2011, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, realizou uma lei baseada, segundo ele e as pessoas que realizaram a lei, na universalidade dos direitos humanos. A lei dizia assim: fica proibido que as mulheres utilizem burca e o niqab, que é o véu aqui, nos locais públicos. Essa é uma lei francesa, baseada no princípio da liberdade. Como assim, professor, baseado no princípio da liberdade? Sim, a ideia francesa era dar liberdade para as mulheres. Se as mulheres eram obrigadas, eram oprimidas a usar a burca e o niqab, elas estavam agora com uma desculpa legal de não precisar utilizar, porque elas estavam proibidas de utilizar em locais públicos. Essa lei foi baseada no universalismo. Mas tem um problema nessa lei. E é um problema de foro íntimo. E se uma mulher muçulmana, uma só, e nós temos várias, quiser na França usar a burca e o niqab, a terra da liberdade, ela pode? Não. Ela está proibida. E isso começa a gerar uma discussão interna na França, um conflito interno na França, que vai eclodir com um ataque no Charlie Hebdo, que vai eclodir com os ataques que aconteceram, né, há pouco tempo, na boate, né, em vários locais na França. Ou seja, esse conflito está um conflito muito interno ali, ligado principalmente nessa discussão. Relativismo cultural e universalismo. Ou seja, os direitos humanos são para todos mesmo? É assim? Eles devem ser colocados como tem um filósofo oriental, né, que diz que tipo, os direitos humanos que o Ocidente quer que todo o Oriente busque seria um direito humano fast food, né? Tu pega e coloca em todo lugar, da mesma forma. Sem lembrar que cada país, que cada nação tem os seus temperos, tem as suas normas, né? Vai na China, o cara come inseto e é uma beleza. Vai aqui, ninguém quer comer um insetinho. Claro, tem rodízio de picanha. Aí o cara vai comer inseto? Não, não vai, né? Óbvio que não. Isso é uma brincadeira que a gente tem lá no escritório, porque a gente hoje tem trabalhado com bastante pessoas, bastante chineses, que é a primeira coisa, né? Levar os chineses no rodízio. Tipo, para dar um susto alimentar no cara, né? Aquele monte de carne, etc. E aí, esses dias um cara me falou: professor, mas isso pode dar um problema. Que problema você pode dar? E se esses caras resolvem tudo vir para o Brasil, né? Lá tem rodízio de louva-a-Deus, professor. Aqui, rodízio é de picanha, de ovelha. Os caras são bilhões, e se eles vierem tudo para cá, bom, esse é um problema realmente, mas vamos mostrar para os caras o melhor, né? Tudo bem? Então tá, cuida isso, universalismo e relativismo. Volta lá nas características e vai ver o seguinte: se eu falo que os direitos humanos são universais, eu falo que eles são transnacionais, ou seja, ultrapassam a questão de uma nação. Certo? Resolvido isso. Bom, os direitos humanos são indivisíveis, não tem meia porção de direitos humanos. Às vezes tu vai comer, o cara sai de noite, sai da aula,
E aí, quando estava de dieta, não podia fazer isso, mas agora não estou mais de dieta. O cara sai e vai fazer aquele X, né? Vai comer um X. Comer um X, por exemplo, no Cavanhas ali. Tu tá louco para comer uma batatinha frita. Mas tu não quer comer aquela porção de batata frita que vem com queijo, que vem com um troço absurdo ali, né? Tu quer comer um pouquinho de batata frita. Coisa humana de batata frita, né? Então daí tu pede uma porçãozinha pequenininha, aquela que vem, né, no X. Só que tu pede ela num prato separado, porque ela vem mais do que aquela que vem em cima do X, né? Essa é coisa de gordo, né? Aí tu pede ela num prato separado e vem e tu come. Não, nos direitos humanos não tem isso aí, meia porção, um pouquinho de direito humano, né? Me dá um pouquinho de direito humano agora, amanhã eu pego outro. Não tem. É indivisível. Vem tudo junto. E é por isso que a doutrina quis mudar essa nomenclatura de geração para dimensão. Nos concursos não pegou muito isso. A maioria das bancas usa geração ainda. Temos algumas que usam dimensões, a gente precisa dominar as duas. Mas cuida dessa questão da indivisibilidade, certo? Outra discussão que os direitos humanos têm é a interdependência. Ora, eu tenho direitos humanos que vão precisar de outros. Por exemplo, direito à vida. Eu preciso do direito à vida para obter outros direitos, isso é óbvio. Então eles não são interdependentes. Outra coisa é os direitos humanos são indisponíveis, eu não posso negociar. E isso vem, por exemplo, na questão dos órgãos, das doações. Eu não tenho como realizar a venda de órgãos no Brasil, pela indisponibilidade desse direito. Eu não tenho como, por exemplo, alugar uma barriga, um ventre. Não existe isso na nossa legislação. Por quê? Porque é um direito indisponível. Como é que a legislação brasileira trata essa questão de quando alguém se propõe a gerar o filho de outra pessoa no seu ventre? Como a legislação nossa chama isso? Barriga solidária. Não pode estar contido nessa questão um negócio. Se estiver contido um negócio, isso é totalmente ilegal, pela indisponibilidade do direito humano. Eu não posso vender. Eu te vendo um embrião aqui, tá sobrando, certo? Te vendo um óvulo, tá aqui, ó, tenho vários, cada mês surge um. Ok? Não posso. E a última discussão dos direitos humanos é uma das mais importantes, a imprescritibilidade. A imprescritibilidade diz que a ofensa aos direitos humanos é imprescritível. Bom, se a ofensa aos direitos humanos é imprescritível, está dizendo que se houve a ofensa aos direitos humanos em 1800, ou se houve a ofensa em 1950, ou agora em 2010, pouco importa, ela é imprescritível, não prescreve. E aí começa o primeiro conflito entre direitos humanos e direitos fundamentais. Há pouco eu disse que direitos humanos e direitos fundamentais podiam ser a mesma coisa. Mas a gente sabe que a gente pode diferenciar os conceitos. E aí começa o primeiro conflito que a gente precisa verificar. Quer ver? Pega o teu artigo 5º aí, por favor. Vai lá no artigo 5º e vai no inciso 42 da tua Constituição. Artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Inciso 42, inciso 43 e inciso 44. Inciso 42 traz o crime de racismo. O crime de racismo é imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. No 43 eu tenho os crimes do 3TH. Quais são os crimes? São 3 crimes com T: tráfico, terrorismo e tortura. H, porque nós temos os hediondos. Esses crimes do 3TH, eles são inafiançáveis e não estão sujeitos à graça e anistia. Não estão sujeitos à graça e anistia. No 44, nós temos a ação de grupos armados, civis e paramilitares. A ação de grupos armados é imprescritível e inafiançável. Ou seja, dentro do rol dos direitos individuais e coletivos da Constituição Federal, o artigo 5º resolveu colocar e dizer, olha,
existem crimes que são repugnantes aos direitos fundamentais. Existem crimes que nós não aceitamos. Tanto que eles estão aqui no rol dos direitos individuais e coletivos da Constituição Federal. E aí nós destacamos esses crimes. 42, o racismo. E aí a Constituição diz, olha, é um crime imprescritível. Tem uma discussão, né, quanto ao racismo, que é uma discussão interessante. O racismo não prescreve, mas a injúria racial, segundo, né, a jurisprudência hoje vigente, prescreve. E aí é que vem. O racismo é um crime coletivo, é quando eu ofendo a raça como um todo. A injúria racial é quando eu ofendo o indivíduo. Então aquela ofensa do indivíduo, que a gente entende muitas vezes como se fosse o racismo, na verdade é um crime de injúria racial. Esse crime prescreve. Agora, o racismo não. No 43, nós temos crimes. Nós temos 4 tipos de crimes. O tráfico, o terrorismo, a tortura e os hediondos, que são inafiançáveis, mas a Constituição em nenhum momento falou que eles não prescreveriam. Não falou que eles eram imprescritíveis. Isso aqui é uma interpretação conforme a Constituição, é só eu ler. Se em 2 artigos a Constituição falou que são imprescritíveis, se ela quisesse dar a imprescritibilidade para esses crimes, ela teria dito claramente. E não falou. E o 44 traz a ação de grupos armados, que é imprescritível e inafiançável. Ou seja, a própria Constituição, no rol de direitos fundamentais, ofensa aos direitos humanos, prescreve. Ofensa aos direitos fundamentais prescreve melhor, para a gente diferenciar. Né? Ofensa aos direitos humanos não prescreve, porque está lá nas características dos princípios dos direitos humanos. E esse é um conflito que a gente tem. E esse conflito vai ter que ser resolvido pelo STF, no que a gente chama, o professor Valério Mazzuoli, chama de controle de convencionalidade. E já existe momento e hora para isso, que é o seguinte: regime militar, 1979, realizou a lei da anistia, lei número 6683 de 79, se eu não estou enganado. E a lei da anistia perdoou todas as pessoas, tanto os militares quanto as outras pessoas que cometeram crimes na época do regime militar. Uma discussão que existe hoje é que o STF realizou uma análise da lei da anistia numa ADPF. Quem está com internet aí, olha para mim, ADPF 153, por favor. Bota assim, ADPF, lei da anistia. Por favor, alguém coloca aí. ADPF, lei da anistia. Só para a gente achar se é a número 153, para tá correto ou não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tenho. ADPF, lei da anistia, alguém coloca, por favor, aí. E eu acho que é a 153, tá? Se alguém depois achar, a gente resolve. E nessa DPF, o STF disse, olha, é constitucional, a lei da anistia foi recepcionada pela Constituição. 153? Muito bem, muito obrigado. A DPF 153, de 2010, é essa DPF, o voto do ministro Eros Grau, ministro gaúcho do STF. Nesse mesmo ano, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos julgou um caso chamado Caso Gomes Lund e a guerrilha do Araguaia. E condenou o Brasil. Condenou o Brasil a indenizar todos os familiares da guerrilha do Araguaia, porque o Brasil até hoje não conseguiu dizer aonde estão os corpos desses familiares. Sumiram. E sumiram mesmo, né? Porque o coronel aquele nos mostrou as técnicas, exatamente como faziam. Né? Repartia o corpo todinho, picava todas as partes que poderiam ser, né, de reconhecimento, digitais, arcada, queimava essas partes no local e partes do corpo eram colocadas em sacos e eram enterradas em diversos outros locais, colocadas muitas no mar também, porque isso no mar desapareceria mais fácil. Essa era a técnica que ele contou para nós
que era ensinada para diversos militares em diversos estados. E o caso Gomes Lund condenou o Brasil a indenizar esses familiares, condenou o Brasil a dizer onde estão os corpos desses familiares, condenou o Brasil a falar a verdade real para toda a população do que aconteceu na época do regime militar. E nós tivemos algo que caiu na prova de vocês, duas questõezinhas que caiu na prova de 2014. Comissão Nacional da Verdade, CNMV, né? Caiu na prova de vocês. O relatório da comissão já saiu, faz um ano, né? Saiu em 2014, final de 2014, 2015, onde o Brasil cumpriu parte da condenação. Ocorre que uma parte da condenação é o Brasil punir todas as pessoas que cometeram crimes contra os direitos humanos na época do regime militar. Essa é uma parte da condenação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A decisão do caso Gomes Lund é meses depois da ADPF 153. E gerou um conflito. Qual? O Supremo Tribunal Federal tinha dito que no Brasil a lei da anistia vale, não tem punição nenhuma para quem cometeu atos na época do regime militar, porque a lei da anistia veio e perdoou ambos os lados. E a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, não, é imprescritível a ofensa de direitos humanos. O reestabelecimento da ordem democrática faz com que é necessário que sejam punidos todos aqueles que cometeram atos contrários aos direitos humanos. E aí nós temos esse conflito. Se vocês me adicionarem aqui no Facebook, vocês já vão ver uns 4, 5 compartilhamentos meus anteriores, aí do dia de hoje, é que o novo presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos é um brasileiro. É um advogado brasileiro. Certo? E uma das principais discussões que ele diz do mandato dele na Corte Interamericana dos Direitos Humanos é que o Brasil compra a decisão do caso Gomes Lund. É uma das principais expectativas. Quando que o Brasil vai fazer isso? Já tem um momento para fazer isso. Que é o seguinte. O Ministério Público Federal, preocupado com essas duas discussões conflitantes, precisava chamar o STF de novo. O STF não ia se meter nessa confusão se ninguém chamasse ele. Para que ele vai se meter numa confusão? Se ninguém chamou, fica quieto. Mas não. O Ministério Público, com os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, com os inquéritos da época, conseguiu verificar que 5 militares cometeram o crime de tortura, morte, e ocultação de cadáver do ex-deputado Rubens Paiva. Aquele grande polêmico que tinha, sumiu o deputado Rubens Paiva. Identificou os criminosos, identificou os militares que tinham cometido e denunciou. Em 2014, denunciou na Justiça Federal do Rio de Janeiro 5 militares pela morte, tortura e ocultação do cadáver do ex-deputado Rubens Paiva. O que fez o juiz federal no Rio de Janeiro? Aceitou a denúncia. O que fez os advogados desses 5 militares? Recorreram para o TRF. Não, tem a lei da anistia. Não pode ser julgado. A lei da anistia proíbe. O TRF manteve a denúncia. O TRF do Rio de Janeiro manteve a denúncia. E aí o que fizeram? Quando eu tenho uma norma, ou melhor, uma decisão judicial que ofende jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que eu faço? Alguém vai fazer direito constitucional na segunda fase aqui? Quem? Tu vai fazer, velho? Beleza. Tu também? Beleza. Então nos encontramos lá. Temos muitas coisas para fazer. E aí? Quando eu tenho uma norma que ofende jurisprudência vinculante do STF, o que eu faço? Podia ter feito no primeiro grau, mas eles fizeram só depois da decisão do TRF. Faço reclamação. Isso que é reclamação. Faço uma reclamação para o STF. Olha, STF, aqui no Judiciário do Acre, os caras estão descumprindo a súmula vinculante número 25 e estão botando os depositários infiel na cadeia. Não pode. O STF vai lá e julga e determinou a Judiciário. Acabou isso. Súmula vinculante vocês têm que cumprir. O STF resolve. É essa a discussão que está posta. Então, o que o Ministério Público Federal? Ele conseguiu botar o bode na sala. Olha, STF, vocês decidiram a DPF número 153, mas o problema é que tem a decisão do caso Gomes Lund.
o presidente está sem saber o que fazer. Cumpre a decisão do Tribunal Internacional, cujo Brasil assinou o tratado e se comprometeu em cumprir? Ou cumpre uma decisão do STF que diz que a lei da anistia é válida? O STF vai ter que resolver isso. Como? Controle de convencionalidade. O que é controle de convencionalidade? É quando eu realizo o controle entre a legislação nacional e uma legislação internacional. Um tratado internacional que o país é signatário. Quando há conflito nisso, é necessário realizar o que a doutrina mais atual tem chamado de controle de convencionalidade. O STF vai ter que fazer isso nessa reclamação. Eu não sei o número da reclamação, se vocês procurarem aí, já é bem facilzinho de achar, porque é uma reclamação ligada, então, a esse caso Gomes Lund lá no STF. E isso vai ser interessante. Parece que é esse ano. Parece que é esse ano. E essa formação do STF, da forma como está, podemos ter novidades interessantíssimas nesse sentido. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Eu achava que era uma das formações mais protetivas dos direitos fundamentais, e as duas decisões desse ano têm mostrado claramente que não é bem assim. Ou pelo menos a ideia de direitos fundamentais e direitos humanos dos ministros é uma ideia conforme anda a carruagem, que é mais bonito, né? É mais fácil de fazer. É mais fácil de fazer. Leonel Brizola, né? Diria, né, que é de acordo com os interesses, né? De acordo com os interesses, né? Ex-governador Brizola ia dizer claramente isso, né? Beleza? Então, nesse sentido, nós temos esse grande conflito. Bom, deixa eu colocar aqui mais uma pimentinha nessa discussão. Olha só aqui, ó, a jurisprudência majoritária do STJ já quanto à questão da prescrição ou não de ofensa aos direitos humanos. Olha ali, essa emenda. A emenda diz assim: processo civil, administrativo, indenização, reparação de danos materiais, morais, regime militar, dissidente político, preso na época do regime militar, tortura. Dano moral, fato notório, nexo causal, não incidência da prescrição quinquenal, lá do artigo 1º do decreto 20.910 de 1932, porque a ofensa aos direitos humanos é imprescritível. Ou seja, qualquer pessoa que teve o seu direito humano ofendido na época do regime militar e que queira buscar reparação civil, não tem problema nenhum em buscar, porque é imprescritível, o STJ já definiu isso. Mas ele definiu isso quanto à reparação civil. Quanto à reparação civil. Agora, quanto à questão penal, ninguém falou ainda. E olha quem é o ministro relator desse julgado. Luiz Fux. Então eu já coloquei esse julgado aqui exatamente para provocar vocês. Qual? O ministro Fux não está mais no STJ. Onde é que ele está? No STF. E ele aplicou a imprescritibilidade para reparação civil. Vamos verificar agora como vai se dar essa questão na reparação penal, essa discussão. Uma discussão interessantíssima. Vai ter uma pressão muito forte da Corte Interamericana de Direitos Humanos agora que ela é presidida por um brasileiro. E é muito importante isso. Isso vai dar visibilidade para as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. E isso vai provocar cada vez mais as pessoas a realizar e ao Judiciário realizar controle de convencionalidade. Nós temos muitos tratados, muitas convenções que são reiteradamente desrespeitadas aqui no nosso país. E os juízes têm dado uma fórmula errada na solução dos conflitos, tendo em vista que a maioria dos tratados se sobrepõe às normas internas do nosso país. A não ser a Constituição, mas se sobrepõe à maioria das normas internas do nosso país. Nós temos um problema grave na questão de direito constitucional. Qual? Continua se estudando direito constitucional sem 50 artigos. O direito constitucional hoje, além dos artigos, dos 250 artigos da Constituição, dos atos das disposições constitucionais transitórias, tem o tratado, a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, é norma constitucional no nosso país. Como é que eu vou estudar direito constitucional sem estudar a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência? Sem estudar a Convenção de Nova York, os 50 artigos da Convenção de Nova York? Impossível. E está sendo aplicado isso? Essa é uma grande discussão. Então, cada vez mais tem batido isso. A academia tem batido muito isso, cada vez mais com maiores escritos ligados ao controle de convencionalidade. E isso vai ser um grande assunto. Cuidado, porque os examinadores da OAB também
os últimos que participaram da Banca de Direitos Humanos e que estão agora, trabalham essa discussão de controle de convencionalidade. Então, isso é uma boa chance, mas uma boa chance dessa discussão vir para nós e não pegar nós de surpresa, porque a gente está preparado para isso. Não vamos pegar de surpresa. Não vamos pegar de surpresa, com certeza. Ok? Beleza. Seguindo essa discussão, que hora é o nosso intervalo? Às 9h? Então tá, então tem tempo. Bom, seguindo a nossa discussão, olha ali no material, para a gente se organizar na questão do estudo depois. Olha lá, ó. Aí no material eu coloquei assim, ó, precedentes históricos dos direitos humanos. E esses precedentes históricos são ditos lá na doutrina da professora Flávia Piovesan, que é uma das maiores autoridades de direitos humanos que a gente tem no país, são ditos que esses 3 elementos aqui que eu vou colocar no quadro agora, são precedentes históricos da internacionalização dos direitos humanos. Quais são esses precedentes? Deixa eu colocar eles no quadro para ficar mais fácil. E aí fica mais rápido também. Olha só. São a Sociedade das Nações ou Liga das Nações, Sociedade das Nações, Sociedade das Nações ou Liga das Nações, de 1919. Em 1919 também nós vamos ter a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E depois, deixa eu ver a data exata aqui, porque essa data eu não me lembro, nós vamos ter o direito humanitário. Vou pegar aqui o direito humanitário, deixa eu ver. Convenção de Genebra, 1949, mas tem uma datinha anterior? Não tem? Então vou botar 1949, mas não é. Vamos botar assim, ó. Direito humanitário. Humanitário. Século XIX. Fica melhor, porque é lá por 1800 e alguma coisa. Esses 3 elementos aqui trouxeram tratados internacionais que reuniram países e que reuniram esses países para a realização de elementos ligados aos direitos humanos. A Sociedade das Nações, a Liga das Nações, foi uma organização de países criada no pós-Primeira Guerra Mundial para que esses países unidos buscassem a paz mundial. Não precisa ser muito esperto para verificar que a Sociedade das Nações não funcionou, né? Porque ela foi criada no pós-Primeira Guerra e só temos a Primeira Guerra porque surgiu uma segunda. Né? Então a Liga das Nações não conseguiu o seu principal objetivo, que foi a paz mundial, certo? Mas ela veio nesse sentido. Tanto que ela termina em 1946 com a criação da ONU, né? A ONU é criada em 45 e em 46 termina a Liga das Nações. A OIT não, a OIT é uma organização que existe até hoje, a Organização Internacional do Trabalho, criada também no Tratado de Versalhes, exatamente no pós-Primeira Guerra Mundial, preocupada, onde esse povo todo que era militar vai trabalhar? Quais são as regras de trabalho, tendo em vista que a gente tinha vindo da Revolução Industrial, caído numa guerra mundial, e como é que vai se resolver as questões de trabalho agora? Então a OIT é criada nesse aspecto, nessa discussão de justiça social e de buscarmos soluções para o país através da justiça, para o mundo através da justiça social. Até hoje a OIT existe e é um importante organismo. E o direito humanitário, que surgiu ali por 1800, meio de 1800, 1850, 1800 e alguma coisa, é o famoso direito das guerras, né? O direito humanitário. É o que acontece com os civis envolvidos na área de conflito, os prisioneiros. Cessar-fogo, não ouviram agora que Estados Unidos e Rússia conseguiram junto, né, a Síria, né? Um cessar-fogo. Isso que negocia frequentemente é o direito humanitário. O direito humanitário tem uma organização privada que é reconhecidíssima no direito humanitário, que tem reconhecimento internacional, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ele é uma instituição privada, portanto não é um organismo internacional, mas é uma instituição privada, mas que é reconhecida no direito humanitário. Ou seja, a Cruz Vermelha pode pedir para os 2 lados de conflito um cessar-fogo. Isso ocorre frequentemente, por exemplo, no conflito entre palestinos e israelenses. A Cruz Vermelha pedindo, né, um cessar-fogo entre os 2 lados para poder atender os feridos, etc. Então a professora Flávia Piovesan, uma das maiores autoridades de direitos humanos que nós temos, coloca isso no livro dela, dizendo que
esses três elementos aqui são precedentes históricos da internacionalização dos direitos humanos. Antes nós tínhamos direitos humanos na Inglaterra, ó, o rei se submeteu à lei. Nós tivemos direitos humanos nos Estados Unidos, a Constituição Americana, 1976. Nós tivemos direitos humanos na França, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem. Nós tivemos direitos humanos lá na Pérsia, no Ciro o Grande, mas nós não tínhamos nenhum elemento internacional. Então a professora diferenciou. Ela fala de precedentes históricos, então todos os elementos que a gente tem de proteção dos direitos humanos que foram vindo ao longo do tempo, e esses três elementos ela colocou como precedentes da internacionalização dos direitos humanos. Porque em 1945 cria a ONU, e aí começa a termos uma discussão maior ligada aos direitos humanos. Certo? Muito bem. Isso aqui, essa discussão que a professora colocou, veio 2 vezes na nossa prova já. Essa questão dos precedentes da internacionalização dos direitos humanos com essas 3 organizações aqui. A Sociedade ou Liga das Nações, a OIT e o Direito Humanitário. Então, por isso que vale a gente destacar. Bom, paramos agora e depois do intervalo nós vamos discutir os 3 sistemas de direitos humanos que nós temos. Sistema universal, sistemas regionais e o sistema nacional. Então nós vamos discutir essas 3 questões. Ou seja, como se dá a aplicação desses sistemas, como eles funcionam, porque eles estão estabelecidos todos juntos. Como é que funciona? Eu vou no sistema internacional, eu vou no sistema regional, eu vou no sistema nacional. Como é que se dá essa discussão? Então nós vamos fazer isso logo depois do intervalo, tá bom? Até daqui a pouquinho.